Jai Shri Radhe. Hoje, segunda-feira, dia 18 de fevereiro de 2013, no Vidya Mandira, o Templo do Seu Coração, estamos terminando de ler a belíssima apresentação de Shri Ramananda Rai para Shri Gauranga Mahaprabhu a respeito de Krishna Tantra. Então o Gurudeva termina o comentário ao verso anterior dizendo que fica claro como Shri Krishna cativa os corações de Bhuma Purusha, ou Mahavishnu, ou Narayana, e de fato de todas as encarnações dele mesmo, diz Bhagavan. Este verso prova cabalmente o fato de Krishna ser atraente para todos os seres vivos. E o verso seguinte apresenta mais evidência disto. Kasyanubhavosyana deva vidmahe tavangrireno sparashadikaraha yadvanchaya shri lalana charatapo vihaya kamam suchiram dritavrata. Dritavrata. 10º canto. As esposas da serpente Kaliya disseram: Ó Bhagavan, não conseguimos compreender que sadhana esta serpente Kaliya teria praticado para ter tido a graça de receber a qualificação, para ter a poeira de seus pés de lótus sobre sua cabeça. É tão raro alcançar ou conseguir essa poeira dos seus pés, que mesmo Lakshmi, que é sua esposa, praticou rigorosas austeridades de maneira bastante regulada, deixando de lado todas as espécies de prazeres por um tempo muito longo. Então aqui as Nagapatnis estão fazendo uma oração muito importante para Krishna. E Gurudeva vai comentar sobre essa oração dizendo: em essência, Lakshmi se sentiu tão atraída pela beleza de Krishna que deixou para trás, deixou de lado o prazer do contato íntimo com seu esposo Shri Narayana, em nome de praticar rigorosíssimas austeridades, de maneira a se habilitar a ter a companhia de Shri Krishna. Todavia, mesmo assim, ela não conquistou a qualificação para tocar em seus pés de lótus. Ela só conseguiu um cisquinho, uma sombra da companhia de Krishna ao se tornar uma refinada linha dourada no peito de Shri Shama Sundar. Então todas essas austeridades redundaram para ela nessa manifestação de um fio dourado que se chama Shrivatsa. Em contraste, que atividades piedosas realizou a serpente Kaliya para que Shri Krishna lhe concedesse sua misericórdia motivada ao dançar sobre seus capelos, ao passo que Lakshmi, até hoje, continua praticando rigorosas austeridades? Quando Shri Krishna perguntou a Lakshmi Devi o motivo por trás de suas austeridades, ela respondeu: eu quero me divertir em Vrindavana com você, assim como as gopis, e receber e ter uma forma como a delas. Bhagavan Shri Krishna disse: Lakshmi, será dificílimo você conseguir isso. Por esta evidência fica claro que a beleza e a doçura de Shri Krishna roubaram a mente inclusive da esposa de Shri Narayana. Apana Madhurya Hare
Apanaraman, Apanapani, Chahikarita Arengan. A doçura de Shri Shama Sundar é tão sem paralelos que encanta a sua própria mente. Ficando confuso, ele inclusive quer abraçar a si mesmo. Aparikalita purvaka istamatkara spurati mamagariyam eshamadurya puraha ayamahamapi hanta prekshayam lubda chetaha sarabasam upabhoktum kamayuradikeva. Então esse é um verso do Lalita Madhava que encerra a apresentação de Krishna Tattva feita por Ramanandana. Ao ver sua própria doçura refletida numa pilastra cravejada de joias, Shri Krishna disse: que coisa maravilhosa, que impressionante e indescritível é a minha beleza profunda, que é a causa de enorme maravilhamento. Eu fico encantado com esta beleza, eu estou encantado com esta beleza, que está despertando o desejo intenso de me abraçar e desfrutar de mim mesmo, exatamente como faz Srimati Radhika. Jai Shri Radhe. Então aqui termina Krishna Tattva. Então continua o Néctar em Radha Tattva. O Néctar agora, a responsabilidade pelo Néctar é de Radha Tattva. Eta Sanchepe Kahila Krishnera Swarup Ebe Sanchepe Kahirada Tattvarup Krishnera Ananta Shakti Tatetina Pradhan Chit Shakti Maya Shakti Jiva Shakti Nam Antaranga Bahiranga Tatasta Kahiyari Antaranga Sarupa Shakti Sabara Upari. Então Shiramandarai disse: acabo de explicar em breves palavras os elementos fundamentais da forma original de Shri Krishna. Agora, por favor, ouça a minha breve descrição de Shri Radha. Shri Krishna tem potências ilimitadas, 3 das quais são proeminentes. Estas são Chit Shakti, a potência espiritual, Maya Shakti, a potência material, e Jiva Shakti, a potência marginal, que também é conhecida como os seres vivos. Essas 3 potências também são respectivamente conhecidas como Antaranga Shakti, a potência interna de Krishna, Bahiranga Shakti, a potência externa de Krishna, e Tatastha Shakti, a potência marginal. Mas a potência interna, Antaranga Shakti, ou Swarupa Shakti, é a que predomina. A Gurudeva vai apresentar um comentário bem extenso a essas palavras de Shri Ramananda, porque aqui ele está revelando para Shri Gauranga Mahaprabhu as glórias de Radha. Ele está começando a fazer a revelação, na verdade, quando ele diz que Antaranga Shakti e Swarupa Shakti predominam sobre todas as outras Shaktis. Ele já está começando a contextualizar a verdade eterna sobre esta que é a mais importante de todas as corpos de Vraja, Srimati Radhika Thakurani. A Superalma para Brahma não realiza nenhuma atividade material, pois não tem mãos nem pés materiais. Simples, né? Então ele é Superalma para Brahma. E o corpo dele, as mãos, os pés, tudo dele é completamente transcendente. Por isso ele não realiza nenhuma atividade material. Ele realiza seus passatempos transcendentais sem nenhum motivo material. Ele não tem nenhum motivo material por trás da realização dos seus passatempos. Com seu corpo transcendental, ele mora em toda parte do universo inteiro ao mesmo tempo. Isso está mencionado. Faz-se menção desta Chit Shakti, dessa potência espiritual, nas Upanishads.
né? Então aqui Gurudeva está demonstrando como o fato de Krishna ser... tá gravando. Obrigado. O fato de Krishna ser super-alma e de ele realizar seus passatempos transcendentais sem nenhuma motivação material, sem nenhuma causa material, o que ele faz? Ele, com o seu corpo de Paramatma, ele mora em toda parte, ele está em toda parte, tá? Como Prabhupada gostava de dizer, citando Srimad Bhagavatam, ele está dentro de cada átomo e entre cada átomo, né? Há uma manifestação de Paramatma. E tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Então Gurudeva está explicando que esta Shakti, que é esta energia, Chit Shakti, a potência espiritual, é que disponibiliza e que oportuniza essa situação do Paramatma. Te dhyana yoga nugata apashyan devatma shaktin swagunai nigudham yadkaranani nikilani tani kalatma yuktani aditistastikaha. Shetashvatara Upanishad. Importantíssima essa Upanishad. Aqueles Brahmavadi Rishis que conhecem as verdades transcendentais estão fixos firmemente no transe de Samadhi Yoga e são dotados de poder pelas qualidades de Parabrahma. Enquanto absortos em meditação, eles observam pela influência das energias do Senhor a potência divina excessivamente confidencial, nascida de sua própria forma. Então eles estão nesse Samadhi e eles percebem essa Shakti chamada Chit Shakti, que surge, que nasce da própria forma de Shri Bhagavan. Então esse é um verso da Shvetashvatara Upanishad. Ele é a causa de todas as demais causas e a exclusiva e predominante deidade regente dos seres vivos, do tempo, da natureza material e da atividade. Então aqui o verso termina Kalatma Yuktani Aditistatikaha. No verso, o verso termina citando aqueles princípios fundamentais que são o tema da Gita, que são Jiva, Kala, Prakriti e Karma. E o verso inteiro é sobre Bhagavan, Ishvara. E o outro verso, de outra parte da Shvetashvatara Upanishad, vai descrever Mayadevi. Então, primeiro, Srila Gurudeva está apresentando um verso que categoricamente estabelece a soberania de Chit Shakti, que é a energia interna de Krishna. Agora vai descrever um verso falando da energia externa de Krishna, Maya Shakti. Chandamsi Jagya Kratavo Vratani Bhutam Bhavyam Yachad Veda Vadanti Asman Mai Sijati Vishwam Etad Tasmin Chanyo Mayaya Sanirudha. Tradução: Paramatma, que é o Senhor da natureza material ilusória, cria todos os ensinamentos dos Vedas. Ele também cria Jagyas especiais, tais como o Jyotistoma, que são realizados com ghee. Ele também cria diversas classes de brata, ou jejuns, sacrifícios, penitências. E cria tudo mais na existência, tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro. Em outras palavras, ele cria o mundo inteiro, cuja descrição podemos encontrar nos Vedas. O Senhor de Maya cria tudo isso. E as divas ignorantes ficam presas por sua Maya. Então aqui, Shvetashvatara Upanishad demonstrando
a Aishwarya, a opulência absoluta de Bhagavan. Ele pode usar muitos agentes, mas ele é a causa remota de toda essa agência, de toda essa atividade. Também se pode encontrar outras descrições desta Maya Shakti em outras Upanishads. Então agora o Gurudeva vai citar outro verso também da Shvetashatara Upanishad. Ajam ekam lohita shukla krishnam bhavi praja sijamanam sarupa ajo heko jushamano nushete jahantenam bhukta bhogam ajonyaha. Esse verso está descrevendo duas classes de divas inatas. Que a diva, ela é eterna. Como é que ela vai nascer se ela é eterna? As divas da primeira categoria são ignorantes e adoram a potência material de Bhagavan, conhecida como Prakriti. Então nós, todo dia, quando saímos para o trabalho, para cantar na rua, para distribuir livros, para ir à farmácia, para fazer compras, para fazer qualquer coisa, todo dia nós cruzamos com esta primeira classe de diva que adora Prakriti. O altar da diva condicionada, da diva ignorante, chama-se shopping center, chama-se Facebook. Então todo dia a diva paga o seu tributo, faz o seu café de manhã, come sua carne ao meio-dia, e assim fica perpetuando o seu compromisso com Papa Karma. E quanto mais ela faz isso, mais ignorante ela fica. Essa Prakriti, cujas modalidades são vermelha, branca e escura. Vermelha tem a ver com Raja, branca com Sattva e escura com Tama. Então essa Prakriti também é inata como Bhagavan. Contudo, as divas inatas da segunda categoria são aquelas que têm conhecimento. Elas são sábias. Elas superam a ignorância e por isso renunciam por inteiro a essa energia material que as demais divas se esforçam para desfrutar, da qual as demais divas se esforçam para desfrutar. Enquanto a maioria das divas no mundo material está, como Krishna também fala, estão tentando desfrutar desse mundo material, desfrutar da energia material. Enquanto isso, algumas divas que são da segunda categoria, elas são Gyanis, elas têm Shastra Gyan e elas vivenciam Shastra Gyan. Elas não se deixam ludibriar pela energia externa. Então Gurudeva diz aqui que esse é um verso fantástico também da Shvetashatara Upanishad. Agora Gurudeva está falando dessas duas categorias de divas. É a diva ou o ser vivo dotado de conhecimento, que chama-se Gyani. Esses seres vivos adoram a alma suprema, renunciando por completo à energia material, da qual os demais, ou as demais divas, estão se esforçando para desfrutar. A outra classe de divas permanece na ignorância, ocupada a serviço de Maya, a energia material. Embora não sejam diferentes de sua no caso de Krishna, então embora não sejam diferentes de sua própria potência ou de sua própria e inconcebível potência interna, os desejos de Krishna são independentes. Então aqui o Deus está falando uma afirmação muito importante. Está dizendo
que os desejos de Krishna não são diferentes da sua própria e inconcebível Swarupa Shakti, sua potência interna. Mas há um detalhe, eles são independentes. Essa pessoa suprema tem uma forma eterna e transcendental cujas glórias se manifestam por si mesmas. Ele é um autocrata, né, como Srila Bhaktivinoda Thakur sempre diz. Krishna é autocrata, ele não precisa de nenhum subterfúgio para nada, né? Os Gyanis, como os Gyani Bhaktas, eles têm noção perfeita disso. Por isso não lhe prestam nenhum serviço. Eles sabem que Krishna é independente. Por que eu vou servir a forma de Krishna? Se a forma de Krishna é autogestora, é autogerida, se tudo a respeito de Krishna é independente, é supremo, é autossuficiente e assim por diante. Então, a suprema e absoluta a verdade suprema e absoluta, ela se manifesta por si só eternamente. Então, esse é um movimento eterno de Bhagavan. O seguinte mantra védico faz um outro relato das três energias desta verdade que se manifesta a si mesmo. Savishvakrit Vishvavid Atma Joni Yakala Kalo Guni Sarva Vidyaha Pradana Kshetragya Pati Guneshaha Samsara Moksha Stiti Bandha Hetuha. Aquele Paramatma é onisciente e o Criador do Universo. Ele nasce por si só. Ele é o controlador do tempo, Kala, aquele que sabe de tudo, o Senhor da energia material, Pradana, e o controlador de todas as divas. Ele é pleno de todas as qualidades transcendentais e está muito além das qualidades materiais. Contudo, ele é o Senhor, ele é o amo dessas qualidades materiais. Ele amarra as divas, ou ele prende as divas ao ciclo repetido de nascimentos e mortes. As coloca em suas respectivas situações e também as liberta deste ciclo. Na verdade, Krishna é a causa de todas as causas. Então, segundo o desejo da diva, ele misericordiosamente vai tomando as providências. Este mantra menciona as seguintes três divisões da energia interna de Bhagavan. Então aqui, Shri Rai Ramananda, assessorado transcendentalmente por Shri Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, os dois estão aos poucos adentrando o universo maravilhoso de Radha Tata. Então agora Gurudeva apresenta um mantra que menciona as três seguintes divisões da energia interna. Não, perdão. Ele está agora explicando o mantra recém-citado. E esse mantra menciona as três seguintes divisões da energia interna de Bhagavan. A primeira chama-se Pradhana, a manifestação total dos três modos da natureza material. Então ele está mencionando o quê? As três divisões da energia interna de Bhagavan. A primeira é Pradhana, que é a manifestação total. É a Massaroka, o conjunto, a massa, dos três modos da natureza material. E esta manifestação total indica a Maya Shakti, ou a energia ilusória, Pradhana. Segundo é Kshetragya, que é aquele que conhece o corpo, e indica Kshetragya, indica a Diva Shakti, as almas individuais. Porque cada alma individual vai ter conhecimento da própria forma por ela adquirida. E terceira energia, terceira categoria
a terceira divisão da energia interna é Kshetrapati, que é a potência interna ou Chit Shakti. Aí Gurudeva diz que há um axioma de lógica que afirma assim: Shakti Shaktimatora Abheda. Bhagavan não é diferente de suas próprias e multifárias potências. E múltiplas potências. Shakti, potência, e Shaktiman, aquele que tem as potências, não são diferentes entre si. Segundo este princípio lógico, podemos compreender que este mundo é a obra e arte da energia, da potência externa conhecida como Maya Shakti. A manifestação das incontáveis almas individuais é a obra e arte da Diva Shakti. E a manifestação do mundo espiritual é a obra e arte da potência interna conhecida como Chit Shakti. Pela mesma lógica, podemos apreciar que, a despeito de toda atividade realizada por sua energia, o próprio Shiva Bhagavan permanece não afetado e se mantém imutável o tempo todo. Muita coisa acontecendo, Shakti, muita coisa em ebulição acontecendo. Se a gente faz silêncio agora, a gente ouve o barulho de gente saindo de suas residências, os passarinhos fazendo sua contribuição para a manutenção da natureza. Nossa, aqui tem uma população de maritacas muito grande, de periquitinhos verdes. Então, Shakti está sempre muito ocupada, o entusiasmo injetado pela perícia fantástica de Maya Devi, que fica através dos modos da natureza, pelo controle do fator Kala, do fator tempo, fica dando corda para a alma condicionada. A alma condicionada quer se refugiar mais e mais no mundo das aparências. Ela quer mergulhar mais e mais no oceano da existência material. E Maya Devi, com toda a propriedade que ela tem, faz por onde. Então, mas Gurudeva está explicando que se nós seguirmos a mesma lógica, Shakti Shaktimatora Abheda, nós vamos perceber que ao mesmo tempo que não há diferença entre Krishna e suas Shaktis, ele mesmo, ele em pessoa, fica sem ser afetado por esta Maya e é imutável em todas as circunstâncias, para todo sempre. Maya Shakti é a sombra de Chit Shakti. É como Gurudeva diz, o que você pode fazer com a sua sombra? Você não pode se relacionar com a sua sombra, você não pode abraçar a sua sombra, você não pode alimentar a sua sombra, mas ela está sempre atrás de você. Então isso é Maya Shakti. Ela é a sombra de Chit Shakti. Ela pode ser entendida pelo exemplo do reflexo de alguém num espelho grande. À primeira vista, a pessoa e seu reflexo podem parecer idênticos, mas ao fazer um exame mais minucioso, fica aparente que a pessoa e a sua imagem são de fato diametralmente opostas uma à outra. Uma coisa é a própria pessoa e a outra é seu mero reflexo. Então, de maneira semelhante, as variedades no mundo espiritual e no mundo material podem, a princípio, parecer similares, parecerem estar em nível de igualdade, mas um exame mais atento de fato revela que elas são bastante contrárias entre si. Shrimati Radhika é tida como Swarupa Shakti.
Assim como o almíscar e sua fragrância, ou o fogo e sua potência de queimar, são inseparáveis entre si, são inseparáveis um do outro, da mesma maneira Srimati Radhika e Shri Krishna são sempre inseparáveis, muito embora sejam também eternamente distintos para saborearem lila nectária. Sarupa Shakti realiza 3 tipos de funções. Sarupa Shakti é tudo, porque ela manifesta a potência interna Chit Shakti, ela manifesta Maya Shakti, ela manifesta Diva Shakti. Um nome alternativo de Chit Shakti é Antaranga Shakti, a potência interna. Me lembro que estava falando com o Prabhuji, Madan Gopal Prabhu, sobre a questão da sinonímia. Qual é a história da sinonímia? Por que sinônimos? Porque todos os idiomas têm sinônimos. Porque em sânscrito você vai encontrar sinônimos. Porque os sinônimos ajudam o observador, aquele que ouve esses sinônimos, a observar a mesma realidade de diferentes pontos de vista. Ele é formoso, ele é bonito, ele é esbelto, ele é atraente, ele é bem apessoado, ela é linda, ela é bonita, ela é atraente. Então você pode dizer, esses são sinônimos do mesmo fato, que é a beleza, mas cada sinônimo vai ter uma nuance, vai falar de algum aspecto daquela mesma verdade. Então, da mesma forma, é Chit Shakti. Ela é Antaranga Shakti porque ela é a energia interna de Krishna. Sem ela, Krishna não tem o seu íntimo. Sem Antaranga Shakti, Krishna não tem intimidade. Então aqui Gurudeva está dando o outro nome para cada Shakti. Um outro nome para Chit Shakti é Antaranga Shakti, a potência interna. Outro nome para Maya Shakti é Bahiranga Shakti, a potência externa. E por fim, outro nome para Diva Shakti é Tatastha Shakti, a potência marginal. Shri Krishna é a causa fundamental e o refúgio de ilimitadas encarnações de Bhagavan. E também de infinitas moradas, das infinitas moradas dessas encarnações, bem como dos ilimitados universos. Ele é a causa fundamental. Ele é o sustentáculo de tudo isso. Todavia, apesar de pessoalmente ser o ilimitado oceano de raça que atrai os corações de todos, e apesar de ser diretamente aquele que atrai o próprio Cupido, mesmo assim, ele é controlado pelo prema de Shri Radha. Ele exerce tantas funções de controle, de organização, de disponibilização, mas ele é, esse que é o controlador supremo, ele é controlado pelo prema de Shri Radha. Swarupa Shakti Rupini, Srimati Radhika, Mahabhava Swarupa Shri Radha Thakurani, Sarva Gunakani, Krishna Kanta Shiromani. Ela é tudo. Ele é o tudo de Krishna. Então essa filosofia, se nós estudarmos essa filosofia e se nós aplicarmos essa filosofia, apresentarmos essa filosofia, nós vamos estar fazendo o verdadeiro bem para toda a humanidade. Porque onde há luz, não há ignorância. E se não há ignorância, não há motivo para sofrimento. Todos os seres vivos estão sofrendo porque estão se deixando ludibriar, estão se deixando enganar pela energia externa de Krishna. Pelo seu próprio desejo, eles estão se deixando enganar. E é o próprio desejo, é a mesma mola dentro da estrutura de cada diva. A mesma mola que aprende pode soltá-la. Como o Gurudeva dá o exemplo do espinho. Você está andando pelo caminho a pé e de repente entra um espinho na sola do seu pé. E só um outro espinho pode tirar aquele espinho.
Você pode usar outros elementos, outros objetos, mas a analogia está provando que está querendo demonstrar que é o mesmo princípio que prende, é o mesmo princípio que solta, né? É o mesmo princípio. Se a gente pensar sobre isso, a gente pode começar, se a gente fizer assim uma exposição a esta reflexão ao longo da nossa vida, do nosso cotidiano, a gente começa a observar como por tantos e tantos anos, tantas e tantas vidas, nós apostamos na ignorância. Né? E se nós não nos refugiamos na energia interna de Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E se nós não nos refugiamos nesta energia interna com atitude de seva, então a gente vai estar só se enganando, né? Mastigando. Então essa é a importância de nós entendermos Radha Tattva, porque Srimati Radhika é o único ser em toda a existência que tem controle perfeito sobre Krishna, que por sua vez é o controlador de tudo, mas que não sente prazer nenhum em estar realizando essa função de controlador, porque o prazer de Krishna está no coração de Srimati Radhika. Então essa pequena observação é o segredo do caminho de Bhakti. E é por isso que Gurudeva disponibiliza o seu Harikatha. É por isso que o Sadhu, o Guru, os Vaishnavas, eles vivem para isso. Tava katamritam tapta jivanam, Tava katamritam tapta jivanam. Como que é? Kavibiriditam Kalmashapam Shavanamangalam Shimadattatam Bhuvignantiye Bhuridajana. Então esse verso, falando pela própria Srimati Radhika, está dando a chave para aquele que realmente quer conquistar auspícios, Shubhada, aquele que quer conquistar o fruto de Sadhana Bhakti, né? Que ele precisa devolver o que ele recebeu, porque o que ele recebeu não é dele. E esse Harikatha não pertence a ninguém. Esse Harikatha é de Srimati Radhika. Ela é a grande proprietária do Harikatha. Ela é a proprietária de Krishna. Krishna é Harikatha. Então, aquele que ouve Harikatha, ele tem a obrigação absoluta, dentro das suas limitações, é claro, de devolver o Harikatha. Que senão, como o Shastra diz, se você só come, você vai ter uma congestão. A mesma coisa se aplica a ouvir Harikatha. Se você ouve Harikatha e você não procura meios para duplicar esse Harikatha, então você vai estar se envenenando, né? Você vai ficar cheio de empáfia. Eu conheço tanta coisa, não vou revelar para ninguém. Então isso não é Bhuvignantiye Bhuridajana. Isso não é a atitude do verdadeiro doador. Porque o verdadeiro doador, tudo que ele recebe, ele dá. Ele recebe tudo, ele dá tudo. E de novo ele recebe tudo, ele dá tudo. E Krishna é tudo. E Srimati Radhika é mais do que tudo. Por isso nós somos muito afortunados de estarmos participando desses encontros, que são o verdadeiro motivo da nossa Sangha existir. Se a nossa Sangha existe, é para que nós estejamos juntos em Seva, em Harikatha, em Harinama, em Naga Sankirtan, em distribuição de livros, em adoração à deidade. Mais nada além disso.
Qualquer outra coisa é ilusão e é perda de tempo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gauranga Mahaprabhu, Jai Nityananda Prabhu, Jai Rupanuga Guru Varga, Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Shri Radhe. Antikalpa Tarubhascha Kripa Sindhubheva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnaveva Namo Namaha. Danda Vandana. Jai Shri Gurudev, Jai Shri Prabhupada.